a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui no mês de março de 2025, voltando a gravar vídeos para esse canal, porque tivemos alguns percalços no ano de 2024 e não houve condições de dar continuidade ao trabalho, mas agora em 2025 eu creio que a mão do Senhor vai estar sobre nós e nós vamos estar conseguindo gravar, vamos estar conseguindo produzir conteúdo, trazer muitas palavras da parte do Senhor para a minha e para a sua vida, porque antes da palavra ir para você, em primeiro lugar ela vem para mim, né? Em primeiro lugar o Senhor fala comigo antes dele falar com você. Então, as palavras que Deus vai nos dar ao longo deste ano de 2025, que vocês tenham certeza, irmãos, que em primeiro lugar elas serão para mim, elas serão para me despertar, para me moldar, e eu quero dividir isso com vocês e creio que o Senhor vai abençoar muitas vidas através das palavras que Ele vai nos dar para serem proferidas aqui neste canal. Amém? Então, a palavra de hoje, queridos, ela é sobre algo que costuma trazer muito problema nas famílias, muito problema. Muito problema nas famílias, muito problema nos círculos sociais como um todo, né? Nas famílias, no círculo educacional, na igreja, enfim. A palavra de hoje, ela se encontra na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 3, através do versículo 1. E essa palavra, ela fala sobre o controle da língua. E eu vou ler aqui um trecho para vocês. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é varão perfeito e é poderoso também para refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também que os navios, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Guarde isso aqui, a língua gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Guarda isso aqui. A língua é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, meus amados, olha só, o que acontece? Eu quero fazer alguns apontamentos para esse texto aqui a respeito da questão da falta de controle com a língua. E eu separei alguns versículos aqui nessa tarde para nós podermos estar falando deles, nessa palavra de Tiago, do verso 1 ao verso 12. Se você quiser acompanhar,
Está na Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. O verso 5 diz assim, que a língua, ela fica se gloriando de grandes coisas. Um dos problemas da língua é se gloriar de grandes coisas. Então você já viu aquela pessoa, ou você tem a convivência com alguma pessoa que vive se gabando? Você já reparou como é desagradável, como é constrangedor você estar ao lado de uma pessoa que vive se gabando, que vive tecendo elogios a ela mesma? Queridos, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor e Ele nos concedeu vários dons, né? Uns têm o dom de cozinhar maravilhosamente bem, outros têm um dom de pregar maravilhosamente bem. Estão me chamando aqui, peraí. Outros têm o dom de pregar maravilhosamente bem. Uns têm o dom de cozinhar maravilhosamente bem. Outros dirigem muito bem. Outros são profissionais da área de saúde e executam o seu trabalho com muita maestria. Enfim, o Senhor deu vários dons a toda a humanidade. E tem pessoas que realmente elas são muito boas naquilo que fazem, naquilo que se propuseram a realizar. Mas não é necessário, não significa que a pessoa ela precise ficar espalhando isso aos quatro ventos. Segundo a Bíblia, não, tá, queridos? De repente vem algum coach aí, alguém especializado em comportamento que vai dizer que você tem que fazer propaganda de si mesmo o tempo todo. Eu não estou falando de questões de coach, de nada disso, até mesmo porque eu não entendo nada disso. Nada. Minha questão aqui é com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos orienta que não deve ser dessa forma. Provérbios 27, 2. Se você quiser anotar aí para você ler, pode anotar. Provérbios, capítulo 27, versículo 2. Diz que não seja você mesmo a estar se elogiando o tempo todo. Por quê? Porque isso, queridos, denota um comportamento de arrogância e orgulho. Isso aponta para um comportamento de arrogância e orgulho. Isso gera um comportamento arrogante, um comportamento orgulhoso. E o Senhor não suporta o orgulho. Um dos motivos do inimigo das nossas almas ter caído, ter sido afastado da presença de Deus foi exatamente o orgulho. E vamos combinar que é muito desagradável, pelo menos eu acho, você está ao lado de uma pessoa, vamos supor, você está numa roda de amigos ali, conversando, o papo tá legal, tá gostoso, de repente uma daquelas pessoas começa o tempo todo a se gabar, a dizer que ela faz tudo melhor que os outros. Ai, é muito desagradável. É muito desagradável. É constrangedor. Todo mundo começa a reparar e isso é muito chato. Então é algo que nós temos que tomar cuidado. Que por mais que nós façamos alguma coisa muito bem, que seja o outro a nos elogiar, segundo a palavra, tá, queridos? É isso que a palavra do Senhor, segundo a cartilha da palavra, que não sejamos nós mesmos a nos elogiar, mas que, se elogios vierem, que ele venha de outros. Outro ponto está no verso 6.